E aí, pessoal, tudo certo? Se você vai fazer a prova da Polícia Federal, você tem que ficar atento às dicas que eu vou passar neste vídeo para você arrebentar na redação discursiva. Primeira coisa que a gente tem de destacar é que você vai ter uma prova do CESP, cujo enunciado padrão é este aqui, envolvendo um texto motivador ou 2 textos motivadores, até 3 a banca pode trazer para você. O comando da redação, o tema da redação em letras garrafais e tópicos para você abordar na prova, possivelmente serão 3 tópicos. Dá uma olhada para que você veja exatamente como é este enunciado. Olha aí, nós temos primeiro um texto motivador. Esse texto motivador ele é importante para você, você pode tirar informações do texto motivador e utilizá-las em sua prova. O que você não pode fazer é copiar e colar. Tente reescrever as informações. Os textos motivadores sempre trazem informações relevantes para você. Depois eu tenho aí o comando da redação, tendo em vista que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema. É muito relevante que você interprete não só o texto motivador, mas também o próprio comando da redação, o tema da redação e cada tópico, palavra por palavra. Interprete de forma a entender o que o examinador pede para você em cada um dos tópicos e no tema da redação também. Fazendo a interpretação do comando, a gente vê que a banca traz um texto que é só motivador e também já retrata ali o tema que eu vou ter de abordar. Tráfico internacional de armas de fogo na mira das autoridades brasileiras. Dixon, diante deste tema, eu entendo que eu vou ter de falar então sobre tráfico internacional de armas de fogo? Sim, no Brasil. Evidentemente que este tema é um tema muito relevante para quem vai fazer a prova da PF. Logo na sequência, ele traz para você o restinho do comando. Em seu texto, aborde necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, o que se pede a seguir. E ele te dá 3 tópicos. Interpretação detida. Interpretação é tão importante que eu a transformei em uma DDD. DDD é Dica do Dixon. Você tem de interpretar identificando o que o examinador quer, o que ele deseja, identificando as palavras-chave de cada um dos tópicos. E aí você relaciona o que ele pede nos tópicos ao tema da redação. Os tópicos não podem estar distantes do tema. Eles têm de falar a mesma língua do tema da redação. Eles têm de ir ao encontro do tema da redação. Primeiro tópico: obstáculos diante das autoridades para conter o tráfico internacional de armas de fogo no Brasil. Você vai identificar palavra por palavra, assinalar, achurar. Sempre interprete fazendo isso. Vamos lá. Obstáculos. Isso quer dizer que eu vou ter de trazer mais de um. Eu não posso trazer só um obstáculo. O que são obstáculos? São dificuldades, são empecilhos. Mas para quem? Para o Brasil? Não. Diante das autoridades. Eu tenho de falar dessas dificuldades que as autoridades têm. Para quê? Para conter, para combater o tráfico internacional de armas de fogo no Brasil. Não é no mundo, é no Brasil. É importante a gente frisar aqui que nós temos aqui a expansão do crime organizado como uma das principais dificuldades e o crime organizado faz uso, evidentemente, de armamento oriundo aí do tráfico. Temos de falar aqui também que a extensão das fronteiras brasileiras acaba prejudicando o patrulhamento, a fiscalização por parte das polícias, especialmente a Polícia Federal. Temos de falar ainda acerca aqui da falta de efetivo, uma vez que boa parte dessas armas entram pelas fronteiras e a gente não tem efetivo suficiente para monitorar, para fiscalizar toda a extensão de fronteira que nós temos no Brasil. Se a gente colocar as fronteiras marítimas e as fronteiras terrestres, a gente vai para quase 25 mil quilômetros de fronteiras. Temos ainda de falar que, de acordo com a PF, essa fiscalização tem se tornado muito difícil, muito complexa, em razão do que a gente conhece como remessa expressa. Quando as armas são compradas e desmontadas e chegam ao Brasil em peças avulsas, isso serve para despistar a polícia. Legal, então a gente viu que a interpretação foi muito importante. A gente trouxe aqui 4 obstáculos diferentes. Depois eu tenho redução/aumento do tráfico de armas de fogo em face da flexibilização de regras quanto à posse e ao porte desse tipo de armamento no Brasil. Perceba, redução/aumento. Ele quer que eu fale se há uma redução ou se há um aumento do tráfico de armas de fogo em face da flexibilização das regras de posse e de porte de armas no Brasil, de armas de fogo no Brasil. Note o seguinte, você pode ser tanto a favor da redução quanto a favor do aumento aqui.
de fato você tem de trazer ao seu texto, o que a gente vai observar? Se há uma redução ou aumento do tráfico de armas em relação a essa flexibilização da posse e do porte de armas no Brasil. Quanto a isso, temos de ressaltar que houve um aumento muito significativo da venda de armas de fogo no Brasil nos últimos anos, desde 2019 para cá. Houve um aumento de 200% da quantidade de armas registradas pela PF, se a gente comparar 2020 com 2019. Isso reflete diretamente na elevação do comércio legal desses armamentos, da venda legal nas lojas especializadas. Muitos especialistas dizem que isso pode aumentar também a venda no mercado ilegal. Já outros dizem que não, dizem que isso pode fazer com que a gente tenha uma redução do tráfico de armas. É realmente um assunto polêmico. Você pode ser a favor da redução ou do aumento neste caso, mas é importante que você esteja do lado da verdade neste caso. Fique muito atento aos dados que são repassados nos textos motivadores. Por fim, eu tenho lá o último tópico. Cite exemplos, ou seja, mais de um, de ações da PF a fim de conter o tráfico internacional de armas de fogo no Brasil. Perceba, ele quer exemplos de ações da PF. Então eu vou trazer mais de uma ação da PF. Isso não quer dizer que eu tenha de trazer operações. Eu posso trazer operações, mas eu tenho de trazer ações. As operações estão contidas nas ações. É importante a gente frisar aqui que há vários acordos de cooperação com outros países cujo objetivo é, de fato, identificar as rotas do tráfico, a forma de operação dessas facções e ainda possibilitar o sequestro dos patrimônios dessas organizações. Vale mencionar que há operações com o fim de deter a importação de armamentos de fogo para o Brasil. E, claro, o transporte, a remessa ilegal dessas armas também e dos seus acessórios. A gente pode citar aqui a Operação Mercado das Armas. Outro sim, cabe notar que a PF fomenta o intercâmbio de informações e ainda executa operações de inteligência com as polícias dos estados, visando a manutenção de banco de dados a respeito dos criminosos, das armas e das facções. Pessoal, o que a gente acabou de fazer aqui? Fizemos uma interpretação detida de cada um dos tópicos, buscando por palavras-chave, e já fizemos uma ligação, uma correlação com o tema da redação, cujo assunto versa sobre tráfico internacional de armas de fogo no Brasil. Além disso, fizemos ainda um roteiro. Quando eu respondia ali a cada um dos tópicos, eu já fazia um roteiro que deve fazer parte, que deve servir de base para o rascunho do seu texto. Lembre-se sempre de fazer esse roteiro antes mesmo de fazer o rascunho da sua prova. O roteiro é uma ferramenta muito importante para você, tal qual a interpretação. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Arrebentem na prova. É isso aí, rumo a PF. Tchau!